polícia montou um esquema de segurança para a transferência de Rony Lessa para o presídio de Tremembé, cidade que fica no estado de São Paulo. Vamos acionar a Luciana Verdolim, que chega ao vivo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan, vai trazer os detalhes dessa transferência que tem movimentado, inclusive, a penitenciária também lá do interior de São Paulo. Com você, Luciana. É isso mesmo, Daniel. Existe uma preocupação grande com relação à logística dessa transferência. Rony Lessa está no Presídio de Segurança Máxima Federal de Campo Grande e vai ser transferido para o interior de São Paulo. Há toda uma logística, por isso não se sabe exatamente qual o dia que vai ser feita a transferência. Vale lembrar que ele conseguiu esse benefício depois de ter fechado um acordo de delação premiada, acordo que foi formalizado pelo Supremo Tribunal Federal, e o pedido da defesa foi para que ele fosse transferido para São Paulo para ficar mais perto da família, e esse benefício foi atendido. Tremembé, apesar de não ser um presídio federal, também é considerado de segurança máxima e também é conhecido como o presídio dos famosos, né? Porque abriga vários condenados por crimes que chamaram a atenção da sociedade como um todo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao autorizar a transferência, inclusive, ele liberou a íntegra do áudio, do vídeo do acordo de delação premiada, em que é possível entender um pouco mais de como que aconteceu todos os problemas, como se deu o planejamento do assassinato da então vereadora Marielle Franco. Nesse depoimento que deu à Polícia Federal, Rony Lessa explica o seguinte, que na época a Marielle era monitorada, inclusive as milícias teriam colocado um espião para ficar ali dizendo onde que ela estaria, que ele disse inclusive que numa oportunidade anterior ele podia ter cometido esse assassinato anteriormente, mas que acabou não acontecendo, e tinha um espião que dava informações sobre onde ela estaria, com quem ela estaria, e essa pessoa teria inclusive monitorado outras pessoas do partido de Marielle. Ele justificou que a motivação para ele, quando foi comentado sobre isso, foi negociada a participação dele no crime, foi oferecido um montante bastante alto, cerca de 10 milhões de dólares, e ele justificou que a promessa era dele ficar rico depois do assassinato da então vereadora. Qual que foi a motivação? Por quê? Porque Marielle Franco era contra um empreendimento imobiliário no Rio de Janeiro, inclusive chamava comunidades, que faziam parte lá da região para se posicionarem contra esse empreendimento, e como Rony Lessa, além do dinheiro teria sido prometido a ele, que ele seria um dos chefes da milícia lá na região, ele então atuou fortemente, confessou inclusive que atuou no assassinato, que foi ele inclusive que teria programado, teria uma participação bem ativa nesse assassinato da então vereadora. Vale ressaltar que não tem nenhuma grande surpresa nessa delação premiada, muitas coisas a gente já sabia. A novidade nesse caso, além da gente ter conhecimento, conseguir acompanhar todos os detalhes, do que ele disse à Polícia Federal, é a questão da transferência lá de Campo Grande para o presídio de Tremembé. Isso deve acontecer nos próximos dias. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando qualquer novidade. Luciana Verdolim vai atualizar a nossa audiência em relação à transferência de Rony Lessa. Obrigado, Luciana. Seguimos com a análise. Você, Acácio Miranda, o que a gente precisa trazer para reflexão em relação à transferência de Rony Lessa, que foi um pedido da própria defesa dele, justamente após o fechamento e a homologação da delação premiada. Agora, em relação à retirada do sigilo, porque houve vazamentos seletivos de partes dessa delação, amplamente divulgada por alguns veículos de comunicação, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizando a quebra desse sigilo. Isso interfere na dinâmica do processo de investigação ou no rito processual adequado ou não? A Polícia Federal, presumo, já tinha encerrado seus trabalhos, Essa divulgação não deve interferir em nada, creio eu. Peniato, não interfere em termos. E por que não interfere em termos? A delação premiada é um meio de prova. A partir da delação premiada, a polícia estabelece um norte da investigação e vai em busca de novas provas.
No momento em que essa delação premiada tem o seu sigilo quebrado e é publicizada, boa parte dos alvos destas próximas etapas investigatórias sabe que está correndo certo risco. Então, essas pessoas, de uma forma ou de outra, acabam se defendendo, acabam destruindo provas ou acabam dificultando as etapas investigatórias. Então, eu entendo isso como algo prejudicial, especialmente para a celeridade das investigações. No que diz respeito à transferência do Rony Lessa, nós discutíamos aqui delação premiada. Há uma contraprestação, há uma contrapartida quando é realizada a delação. E a transferência do Rony Lessa de um estabelecimento de segurança máxima, que é o Presídio Federal de Campo Grande, para o Presídio de Tremembé, já é um prêmio inicial por conta dessa delação. Primeiro, porque Tremembé é conhecido como Hollywood do sistema penitenciário. Lá ficam todas as celebridades e não há diversas das dificuldades que existem nos outros estabelecimentos prisionais. Em segundo lugar, por mais que Tremembé esteja no estado de São Paulo, é uma cidade que está no meio entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Então há uma facilidade para que os familiares do Rony Lessa o visitem. Essa também é uma forma de prêmio. Resta saber se as informações trazidas por ele darão ensejo a novas fases investigatórias e qual é a efetividade destas informações.